Fala galera do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje o tema do vídeo é a relação entre a fórmula do composto e a sua composição percentual. Ué, o que será que é isso? Na verdade, a gente vai determinar qual é a porcentagem de um determinado elemento que está presente em uma substância. Se liga só, pode parecer complicado, mas não é não. É só você prestar atenção no nosso vídeo. Bom, gente, aqui a gente tem duas perguntinhas e a gente vai responder as duas na sequência. A primeira pergunta é: qual é o percentual em massa de cada elemento no propano? Sendo que o propano tem a fórmula de C3H8. O que é algo percentual? É o quanto determinado elemento, determinada espécie, determinada quantidade representa em função do todo, certo? Então, o que é meu todo aqui? O meu todo é o propano, então esse vai ser o meu total. E eu quero saber, nesse total aqui de propano, o quanto eu tenho de carbono, o quanto eu tenho de hidrogênio, ou seja, qual é o percentual de um, qual é o percentual do outro. Beleza? Então vamos lá. Para que eu consiga determinar isso, então, se eu quiser saber, por exemplo, o carbono, e vejo que aqui é o percentual em massa, então é em função da massa. Se eu quero saber qual é a porcentagem de carbono no propano, o que eu tenho? O quanto em massa que o carbono representa em função do total, ou seja, a massa de carbono sobre a massa total. Quem é o total? Aqui o total é o propano, então C3H8. Se eu quero saber percentual, vezes 100. É assim que eu acho o percentual. Aqui, para eu conseguir fazer isso, eu tenho que saber qual é a massa do carbono, qual é a massa do propano. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o propano é C3H8. Se você buscar na tabela periódica, você vai descobrir que o carbono ele tem uma massa de 12,01 grama por mol de átomos de carbono. Agora, no propano, eu tenho o quê? 3 mols de átomos de carbono. Então, eu vou ter que fazer aqui, ó, 3 vezes 12,01. Mais o hidrogênio, se você buscar na tabela periódica, você vai achar o valor de 1,008. Talvez sua tabela esteja mais arredondada, mas não tem problema. Aqui eu peguei um número mais completo. 8 vezes 1,008. Se eu somar isso daqui, então, a massa do C3H8 vai ser igual a 44,10 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol aqui de C3H8, eu tenho uma massa de 44,10. Veja, isso aqui é o meu total. Muito bem, então aqui, ó, para eu descobrir a porcentagem de carbono, eu já sei que o total é a massa aqui do C3H8, que é 44,10 gramas. Agora, qual é a massa de carbono contida nesse composto, nesse propano? Então, para isso, eu tenho que descobrir só a massa do carbono. A massa do carbono, se você for na tabela periódica, a gente acabou de ver, é 12,01. Agora, no propano, não esqueça que no propano, ó, eu tenho 3 carbonos. Então, aqui vai ter que ser 3 vezes 12,01 vezes 100. Se eu fizer essa continha aqui, eu vou achar um valor de 81,70%. Então, esse é o percentual de carbono dentro do composto propano, C3H8. Se eu quiser fazer a mesma coisa para o hidrogênio, é só eu determinar qual é a massa do hidrogênio em função do total. Quem é o total? A massa do propano, que é C3H8. Isso vezes 100, porque eu quero saber percentualmente. Então, aqui, ó, hidrogênio. Eu sei que a massa do hidrogênio é 1,008. É só buscar na tabela periódica. Mas veja, no caso do propano, ele contém o quê? Ó, 8 hidrogênios. Então, aqui, ó, 8 vezes 1,008. E isso daqui sobre o que? A massa do propano, 44,10 vezes 100.
Se eu fizer essa conta, eu vou descobrir que eu tenho um percentual de 18,29. Veja, o propano ele é formado só por carbono e por hidrogênio. Então, na somatória aqui, tem que dar 100% ou algo muito próximo. Nesse caso, por exemplo, 99,99. Não tem problema porque está muito próximo, é questão de arredondamento. E se eu tivesse calculado essa quantidade e fizesse menos 100, eu já ia achar a quantidade de hidrogênio? Sim. Só que é interessante você fazer os dois cálculos e depois só tirar a prova. Você soma e vê se dá 100% ou algo muito próximo de 100. Por quê? Porque o propano ele é formado só de carbono e hidrogênio. Então, no total aqui tem que dar 100% ou algo muito próximo disso. E hoje, gente, como eu mostrei, vai ser estilo liquidação, 2 em 1. Então, a gente já respondeu a primeira parte e agora a gente vai responder a segunda parte. Na primeira parte, a gente determinou qual era a composição percentual ou qual era a porcentagem de carbono no propano, certo? Muito bem, nessa segunda parte, a gente vai determinar, bom, em uma certa quantidade de propano, então quanto eu vou ter de carbono? É isso que a gente vai ver agora na segunda etapa. E aproveita essa pausa aí, gente. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos. Dá um like. Porque se esse vídeo está ajudando você, pode ajudar outras pessoas também. Beleza, gente? Então presta atenção aí, vamos dar sequência no nosso vídeo. Bom, agora que a gente já resolveu a primeira questão, eu vou responder aqui a segunda. Até para vocês poderem perceber o quanto que a composição percentual pode nos auxiliar. Veja aqui, ó, aqui na questão 2 está assim, ó, que massa de carbono está contida em 454 gramas de propano. Então, se eu tiver uma quantidade de 454 gramas de propano, que é C3H8, quanto apenas de carbono eu vou ter? Isso aqui é muito importante, gente, porque se for fazer uma análise química, normalmente você tem a composição percentual. Então, num processo industrial, você pode transformar rapidamente o que é percentual para massa, se você tiver essa relação. Então, vamos lá. A gente sabe que o propano, ele é o todo, e a gente já calculou qual é a massa por mol de propano. Então, se ele é o todo, ele é o meu 100%. Então, aqui a gente pode fazer uma regra de 3. Por quê? Eu sei que 454 gramas de propano, a gente sabe que ele é o todo. Então, se ele é o todo, equivale a 100%. Então, eu quero saber o quanto de carbono, então aqui é o meu X, o quanto de carbono está contido em 454 gramas de propano. Como no item anterior a gente já calculou qual é a porcentagem de carbono presente no propano, então olha como facilita. Então, aqui a gente sabe que o total equivale a 100%, eu quero saber o quanto de carbono e eu sei que dentro do propano eu tenho 81,70% de carbono. Então, o propano, que é o meu total, ele é formado de 81,70% de carbono, que é o que a gente acabou de calcular. Se a gente fizer, então, essa regra de 3 aqui, eu vou achar... Então, vou fazer aqui, ó, 100x vai ser igual a 454, que aí eu tô fazendo em cruz, a multiplicação em cruz, vezes 81,70. Se eu fizer essa multiplicação e dividir por 100, eu vou chegar num valor aqui de 371 gramas de carbono. Isso daqui é a quantidade de carbono em 454 gramas de propano. Então, uma vez que você já determinou qual é o percentual, qualquer massa de propano que você tiver, você consegue achar a massa de carbono e a massa de hidrogênio também, se você quiser. Galera, e esse foi o tema do nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido bastante, até porque esse é o objetivo do nosso canal, é ajudar as pessoas a entenderem mais sobre a química. Beleza, gente? Até o nosso próximo vídeo.